nesse material, ele pedia apenas que você, usando a definição de logaritmo, que você calculasse qual é o logaritmo de 27 na base 3, qual é o logaritmo de 125 na base 5, qual é o logaritmo de 32 na base meio, né, que é 1/2, qual é o logaritmo de 1/100 na base 10, qual é o logaritmo de meio na base 2 e qual é o logaritmo de 10.000 na base 10, né? É isso que ele pede que você identifique. Então aqui a gente tem log de A na base B, ele vai ser a mesma coisa que B, log de A na base B igual a um valor C, né? Ele vai ser a mesma coisa que o B elevado a C igual a A. Tá? Ou seja, eu estou buscando o valor onde eu vou elevar a minha base que vai resultar no logaritmando. Então no caso aqui do log de 27 na base 3, eu estou buscando um valor que eu vai elevar, né, o expoente desse 3 para que o resultado seja 27. Então isso aqui eu transformo ela, em vez de utilizar a função logarítmica, a gente está utilizando a equação exponencial que a gente viu no último conteúdo, né? 3x igual a 27. Eu estou buscando qual que é o valor de x. Então eu vou fatorar esse 27 pela mesma base. A base 3. Isso vai ser igual a 9, vai ser igual a 3, vai ser igual a 1. Ou seja, eu vou ter que 27 ele é a mesma coisa que 3 ao cubo. 3 vezes 3 é 27. Se eu tenho bases iguais, o que eu faço? Esqueço as bases. Ou seja, o valor de x para que isso aqui seja igual é 3. Tá? Ou seja, o log de 27 na base 3 é 3. Tá? Ou seja, log de 27 na base 3 vai ser igual a 3. Ou seja, 3 elevado a 3 é igual a 27. Tá? É isso que eu estou buscando. Qual é a base, qual é a potência que eu vou elevar a minha base para que o resultado dê o logaritmando? É o logaritmo, que é o valor, o resultado do meu logaritmo. Ou seja, 3 elevado a 3 vai ser 27. É claro que todos esses aqui são logaritmos exatos, né? São logaritmos que você consegue apenas pela simplificação. Então a resposta aqui da letra A seria igual a 3. Né? O log de 27 na base 3 é 3. Então bem simplesinho, bem tranquilo de você calcular, que a gente está trabalhando apenas a questão da definição de um logaritmo, tá? Para a gente ter esse domínio para quando a gente partir de função e equação logarítmica daqui, beleza? Então vamos para a letra B aqui. Log de 125 na base 5. Né? Eu estou buscando log de 125 na base 5. Ou seja, o que eu estou me perguntando aqui? Qual é o expoente da minha base? Ou seja, 5 elevado a quanto vai ser igual a 125? É isso que eu estou me perguntando. 5 elevado a quanto vai ser igual a 125? Então, para isso aqui, eu tenho uma equação exponencial. Como é que eu resolvo? Mantenho, eu transformo isso em potências de mesma base. Tá? Então, eu vou fatorar o 125 pela minha base, que é 5. Então, 125 dividido por 5 dá 25, dividido por 5 dá 5, dividido por 5 dá 1. Ou seja, 125, 1, 2, 3 é a mesma coisa que 5 ao cubo. Então, eu vou ter aqui x sendo igual a 125, vai ser igual a 5 ao cubo. Logo, a gente vai ter o nosso x sendo igual a 3. Ou seja, eu estou me perguntando aqui, né? Qual é o valor, né? Então eu tenho aqui que logaritmo de 5 de 125 na base 5 é igual a 3. Ou seja, eu estou dizendo que 5 elevado ao cubo a 3 é igual a 125. É isso que eu estou dizendo aqui. E 5 elevado a 3 é 125. Então a resposta da letra B 120. A letra C. 125 não. 3. Resultado do logaritmo, ou seja, log de 125 na base 5 é igual a 3. Ou seja, 5 ao cubo vai ser igual a 125.
A letra C, ela segue o mesmo princípio, tá? Todas essas seguem o mesmo princípio. Só que agora eu tenho logaritmo de 10.000. Isso tudo na base 10. Né? Quando não aparece a base, significa que eu tenho aqui na base 10. Tá? Eu estou buscando um logaritmo na base 10. Ou seja, eu estou me perguntando, como a base é 10, né? 10 elevado a quanto vai ser igual a 10.000? Tá? Ou seja, eu tenho aqui uma equação exponencial. A gente já sabe trabalhar com equação exponencial. A gente vai elevar, a gente vai fatorar esse 10.000 por 10. Né? Vamos dividindo por 10 até chegar a 1. Ou, quando no caso da gente estar trabalhando com a base 10, e o valor aqui é 1.000, é 100, é 100.000, 10.000, 1.000, 100.000, né? Onde é 1 e repetido em 0. Quando a gente está trabalhando com a base 10, isso é a mesma coisa que 10x, né? Então 10.000 ele é a mesma coisa que o 10 elevado a quantos zero ele tem? Ele tem 4, ou seja, 10 elevado a 4. 10 elevado a 4 é 10.000. Se tivesse 5, 100.000, a gente for fatorar por 10, vai ser 10 na quinta. 100 são 2 zeros, então é 10 ao quadrado. 1.000 são 3 zeros, então é 10 ao cubo. E assim sucessivamente, tá? Mas isso só vale para a base 10. E aqui a gente tem um valor que também é coincidência dele ter apenas 1 e os outros valores serem 0, tá? Então a gente conta só um número de 0 para a gente ter ele na base 10. Então, base 10, aqui a gente tem que o valor de x é igual a 4, né? Para 10 elevado a x ser igual a 10 elevado a 4, o x tem que ser igual a 4. É para ser o mesmo valor. Então, aqui o que a gente está dizendo? Que log de 10.000 na base 10 é igual a 4. Ou seja, eu estou dizendo que 10 elevado a 4, 10, né? Nossa base, elevado a 4. É 10.000, tá legal? Então eu estou utilizando aqui sempre operações inversas, né? A gente transforma em exponenciação, porque a gente já viu a questão da exponenciação, e calcula. Tá? Então aqui a letra C, a resposta correta seria 4. A letra D, eu tenho log de 32 elevado a 1. Log de 32 na base 1 sobre 2, né? Ou na base meio, 0,5, assim como preferirem, né? A situação aqui. Então eu estou me perguntando, qual é o expoente que eu tenho que elevar a minha base, ou seja, 1 sobre 2, elevado a quanto vai ser igual a 32? É isso que eu estou perguntando. Então aqui eu tenho uma função exponencial de 1 sobre 2 elevado a x igual a 32. Então aqui o que a gente tem? A fração. Como é que a gente inverte? Joga o numerador para cima e o denominador para baixo, alterando o sinal do expoente. Tá? Então eu troco a ordem que eles aparecem, 2 sobre 1, né? Ou simplesmente o 2, que 2 dividido por 1 é 2, só que eu troco o sinal do expoente. Então, 2 elevado a menos x vai ser igual a 1 sobre 2. Né? Ou 1 sobre 2 elevado a x positivo. Igual o 32. Agora a gente vai fatorar esse 32 por 2. Né? Eu quero na mesma base. Então, aqui vai dar 16, dá por 2, que dá 8, dá por 2, que dá 4, dá por 2, que dá 2, dá por 2, que dá 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Então, chegou em 1, a gente para a divisão. Então, 2 elevado a 5 é a mesma coisa que 32. Para 2 elevado a menos x ser igual a 2 na 5, o x tem que ser igual a menos 5. Tá? O valor oposto, né? Porque aqui a gente vai ter menos x igual a 5, né? E a gente não busca o valor de menos x, e sim o valor de x positivo. A gente vai multiplicar por menos 1 ou inverter o sinal. Se menos x é 5, logo o valor de x vai ser igual a menos 5. Ou seja, eu estou dizendo que o log de 32 na base 1 sobre 2, ou meio, vai ser igual a menos 5. Em outras palavras, eu estou dizendo que 1 sobre 2 elevado na menos 5 vai ser igual a 32.
Tá? É isso que eu estou dizendo com esse logaritmo de 32 na base de meio, né? Ou de 1 sobre 2. Eu estou dizendo, estou buscando qual é o expoente que eu elevo a minha base e o resultado vai dar o logaritmando, tá, pessoal? Então, o logarítmico é bem tranquilo de você trabalhar desde que você tenha esse domínio, tá? Você tem que saber o que você está se perguntando. Então, quando a gente está buscando logaritmo, né? A gente encontra logaritmo de tal valor na base tal. Eu estou querendo saber qual é o expoente que eu elevo a minha base e o resultado vai dar o logaritmando, né? Que é aquele valor que eu estou buscando ali. O logaritmo de tanto, de x, por exemplo, esse x sendo qualquer valor, tá? Na base 2. Então, eu estou buscando qual é o expoente que eu elevo 2 na minha base, né? Qual é o expoente que eu vou elevar a minha base que vai dar esse valor x, esse valor qualquer ali. É isso que eu estou me perguntando. Você tendo o domínio disso, você consegue identificar os logaritmos de maneira mais direta. Mas é claro que aqui a gente tem uma situação envolvendo logaritmos exatos. Tá? A gente está trabalhando com valores inteiros, né? Seja ele positivo ou negativo. Mas a gente está trabalhando com valores inteiros. Em alguns casos, tá? E na grande maioria, não é valores exatos, valores aproximados. Tá? Mas cada situação é uma situação diferente para se calcular, tá? Como a gente vai ver um pouco mais para frente ali em função logarítmica. Aqui a gente está vendo só a definição de logaritmo antes da gente iniciar de fato a função logarítmica, tá? Que vai ser o conteúdo já da próxima aula. Tá legal? Próxima, letra E. Então eu tenho aqui logaritmo, o log de 0,01. Tá? A base 10 não é necessária aparecer. Se ela não aparece, logo ela está dizendo que é a base 10. Ou seja, deixa eu apagar aqui. Eu estou buscando qual é o valor que eu elevo a minha base. Minha base aqui não aparece, é 10. Ou seja, 10 elevado a quanto? Vai ser igual a 1 centésimo, né? 0,01. Aqui eu tenho uma função exponencial. A equação exponencial, na verdade. 0,01. 0,01 é 1 centésimo. Ou seja, é 1 centésimo. 1 dividido por 100. Então, eu tenho 10 elevado a x. Vai ser 1 centésimo. Então, é 1 dividido por 100. Centésimo. 1 décimo. Né? Aqui. 1 décimo. 1 centésimo. 1 milésimo. E assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho 1 centésimo. Ou seja, 1 dividido por 100. Como é que eu faço para inverter? Aqui já vamos fazer diferente, né? Eu tenho 10 elevado a x, eu vou converter isso aqui em base 10. Então é a mesma coisa que 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Só que eu quero inverter ele, eu quero jogar o 10 para cima. Como é que eu faço? Troco o sinal do expoente. Ou seja, 10 elevado a x vai ser igual a 10 elevado na menos 2. Ou seja, eu inverti a ordem que ele aparece. O 10 estava embaixo, foi para cima. Então vou ter 10 na menos 2. Para 10 elevado a x ser igual a 10 na menos 2, o x tem que ser igual a menos 2. Tá? Então, se eu pegar aqui 10 na menos 2, vou trocar uma cor aqui, trazer ele para cá. 10 na menos 2, ele vai ser menos 2, significa que para me transformar em positivo, eu tenho que inverter ele de ordem. Quando não tem nada embaixo é 1. Então, vai ser 1 elevado a 10, agora era negativo, fica positivo. 10 ao quadrado é 100, então vai ser 1 dividido por 100. E 1 dividido por 100 é 0,01, que é o mesmo valor que a gente tinha aqui. Tá legal? Então esse valor aqui, todos esses valores, eles estão representando esse valor aqui. Tá? Esses três momentos são a mesma forma desse valor. Então o meu x tem que ser igual a menos 2. Ou seja, eu estou dizendo que o logaritmo de 0,01 na base 10 é igual a menos 2. Tá? Ou seja, eu estou dizendo que 10 elevado na menos 2 é igual a 0,01. Tá? Aqui eu tenho as duas situações, só que uma inversa da outra. Em logaritmo e aqui em expoente. Ambas dizendo a mesma coisa, porém uma na forma de logaritmo e a outra na forma de exponenciação. Então a letra E aqui seria igual a menos 2. Seria o expoente aqui
para nossa base 10. E a letra F dizia o log de 0,5 na base 2. Tá? Ou seja, o que eu estou me perguntando aqui? A minha base 2 elevada a quanto? Vai ser meio, vai ser 0,5. Tá? 0,5, então tem aqui que 2 elevado a x tem que ser igual a 0,5. Então 0,5 é a mesma coisa que 1 sobre 2. 1 sobre 2 também é 0,5. 2 sobre 4 também é 0,5. E assim sucessivamente, tá? 1 sobre 2. Eu quero inverter ele de ordem, jogar o 2 para cima. Inverto o sinal. Então aqui está 1 positivo, né? Quando não aparece é 1. Então eu tenho que 2 elevado a x vai ser igual a 2 elevado na menos 1. Tá? Para me transformar isso aqui em positivo, tá? Se eu for pegar esse 2 elevado a menos 1 e for transformar ele em valor positivo, eu vou ter aqui 2 elevado na menos 1. Para me transformar positivo, eu inverto a ordem. Então embaixo é 1, quando não aparece, então vai ser 1 sobre 2 elevado a 1 positivo. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então isso aqui vai ser 1 sobre 2. 1 dividido por 2 é o próprio 0,5. É o mesmo valor que a gente tinha aqui. Tá? Ou seja, o valor de x, né? Se 2 elevado a x é igual a 2 elevado na menos 1, x tem que ser igual a menos 1. Então nisso aqui eu estou dizendo que o logaritmo de 0,5 na base 2 é igual a menos 1. Ou, em outras palavras, né, na forma de exponenciação, eu estou dizendo que 2 elevado na menos 1 é igual a 0,5. Say people go, this particular time was extra special. And though you might be gone, and the world may not know, still I see you celestial.